Abre a palavra de Deus em Gênesis 41. Quero falar um pouquinho sobre fidelidade, ok? E quero pegar por base a vida de José. José do Egito. Gênesis 41, versículo 38 ao 44. Gênesis 31. Desculpa, Gênesis 41, versículo 38 ao 44. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Tome o seu assento, por favor. Fidelidade. José foi um grande exemplo de fidelidade. E a fidelidade, irmãos, ela traz a prosperidade para a vida de uma pessoa. O que é ser próspero? Ser próspero é uma pessoa ser bem-sucedida naquilo que ela faz, ou naquilo que ela vai executar. E vemos o exemplo de José. José tinha uma família. José era filho de Jacó, o seu avô Isaac, seu bisavô Abraão. Então vocês percebem que José tinha uma família abençoada, uma referência histórica de homens de Deus. Então ele tinha exemplos a seguir. E quando falo de fidelidade, vendo aqui o significado da palavra fidelidade, é característica do que é fiel, do que demonstra zelo, lealdade, respeito por alguém. O segundo ponto aqui da fidelidade é a constância nos compromissos assumido com outrem. E o terceiro ponto é a constância de hábitos e de atitudes. Observe que José, desde a sua tenra idade, da sua adolescência, na sua juventude, todos nós conhecemos a história de José. Recentemente o pastor pregou aqui sobre a história de José. Eu quero poupar desses detalhes, mas todos sabem que José, ele tinha uma família, e uma família grande. José tinha muitos irmãos. Além de seu pai Jacó, sua mãe Raquel, tinha muitos irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele amava tanto a José, que isso criava um ciúme,
despertava um ódio, um sentimento pelos seus demais irmãos. Lembre que Jacó fez uma túnica de linho e colocou sobre José. Aquilo despertou um ciúme tão grande. E isso aqui vai um alerta para nós, como pais que somos. Talvez aqui você não tenha uma família, né, ou tantos filhos como Jacó. Eu, pelo menos, só tenho 2 filhas, e eu acho que está muito bom, já pode parar por aí, né? O meu desejo era ter mais, mas a minha esposa já me convenceu, e quando eu vi o parto da minha segunda filha, irmãos, eu quase desmaiei. Eu falei, tá bom, a mulher sofre demais, né? Eu quase desmaiei. Eu lembro que a enfermeira tomou a máquina da minha mão para tirar foto, para filmar, de que eu já estava se esvaindo diante daquela cena. Mas antigamente era comum ter muitos filhos, né? Eu não sei aqui, pode ser que tenha famílias aqui que tenha mais de 2, de 3, né, pastor? 3, tá bom, né, pastor, também, né? 3 varões. Eu li uma passagem recentemente do evangelista Filipe. Ele tinha 4 filhas. No Novo Testamento, o livro do Atos dos Apóstolos, você vê que ele tinha 4 filhas. Mas o detalhe das filhas de Filipe é que eram 4 filhas, donzela, e todas elas profetizavam. Eu não vi mencionando a mãe, mas vi mencionando o pai. E pode haver casos aqui também que tem mulheres aqui que fazem também o papel de pai. Eu conheço mães aqui, né, familiares meus, que fazem o papel de pai, faz o papel de mãe. Pode ser também que tenha pessoas aqui que não tiveram uma presença, né, biológica, do seu pai biológico, mas que podem ter sido adotados por pessoas. Isso não importa. O que importa é a responsabilidade, é o compromisso paterno. Isso é que importa. Porque qual é a atitude de um pai? Qual é a responsabilidade de um pai? O compromisso de um pai? E desde já eu quero dizer aqui que você é um valente papai. Quantos papais nós temos aqui? Levante a mão aí. Você é um guerreiro mesmo. Porque eu estou novo nesse negócio de ser pai. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, é uma responsabilidade muito grande ser pai. Porque o pai, ele tem que dar carinho, ele tem que dar amor, ele tem que dar atenção, né? Ele tem que dar o sustento, né? O pai, ele tem que ser um pai presente, tem que ser um pai que dê exemplos para o seu filho. No nosso caso, exemplo de fidelidade. E quando eu falo de fidelidade de José, eu não digo só a respeito de fidelidade somente a Deus. Observemos que José, ele era fiel também ao seu pai. Era José que era enviado para ver como é que estava o trabalho dos seus irmãos. E também quando ele voltava com o relatório, seus irmãos também não gostavam. Porque às vezes os irmãos estavam fazendo coisa que não agradavam. Então ele trazia um relatório. E às vezes o relatório era negativo. Certamente papai Jacó, quando chegava os irmãos, juntava os irmãos e apertava. E quem caía a culpa? José. Lá no Rio de Janeiro chama caguete. Eu não sei como é que aqui chama. Como é que é? É aquele que vai e leva a informação. Então José era assim, mas ele era fiel ao seu pai, já desde pequeno. E vamos ver que José, ele é levado, os seus irmãos pegam ele, tentam tirar a sua vida.
jogam ele numa cova. Depois faz uma conferência entre os irmãos. Não vamos matar, senão o sangue dele vai cair sobre nós. Vamos pegar ele, vamos vender. Venderam José. Meu Deus. José, e ele tinha somente 17 anos de idade. Saindo da adolescência para a sua juventude. Percebe que a pessoa, para ser fiel a Deus, ao seu pai, e eu vou um pouquinho mais além, ao seu pastor, ao seu patrão, ao seu professor, aos seus irmãos, aos seus fornecedores, aos seus compromissos, às suas responsabilidades, não tem idade. Amém. Já temos que ensinar as nossas crianças a ser fiel já desde pequeno. E José tinha esse exemplo. Ele foi ensinado a ser fiel. Porque o que esse menino vai passar, o que ele vai passar, o que vai definir o futuro dele, é a fidelidade dele para com Deus, para com seus pais e todos aqueles exemplos que eu aqui dei. Amém. A fidelidade de José, ela realmente mexe conosco. Um jovem de 17 anos é levado prisioneiro para o Egito. Chegando no Egito, ele vai servir na casa de Potifar. Na casa de Potifar, mais uma vez, ele demonstra a sua fidelidade para com Deus. A mulher de Potifar, podia dar o nome dela, eu não sei o nome dela, mas poderia ser a Potifera, né? Ou mulher. E José servia na casa de Potifar. Então José passava para lá, passava para cá. E a Bíblia vai dizer que José era o quê? Formoso, era bonito, devia ser atlético também, né? E aquela mulher tentou contra José, meu irmão. Tentou contra José, e a Bíblia vai dizer que ela fustigava José, tentava José, todos os dias, até José, né, cair na sedução dela. Mas mesmo no Egito, longe dos pais, longe da sua família, mesmo jovem, olha só como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, princípios éticos, princípios morais. Porque mesmo distante, ele vai se lembrar daquilo que nós ensinamos para ele. O que é que diz a palavra de Deus? Ensina o caminho ao teu, ensina, né, a criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar dele. O que é que aconteceu? Mesmo lá longe, lá no Egito, José foi fiel ao Senhor. A mulher tentou contra ele, ele fugiu. E às vezes é assim, quando a tentação é maior do que a gente, meu irmão, a gente tem que dar no pé. Amém. É melhor você fugir do que você perder a bênção de Deus, a promessa de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. E José, fugiu, mas deixou a capa. A mulher agarrou a capa dele e armou uma cilada, uma conspiração. Chamou o marido. Os guardas viram que ela estava com a capa de José na mão. Armaram a conspiração para ele. Aonde José foi parar? Prisão. Olha só a trajetória desse jovem. O texto que nós lemos, nós vemos aqui Deus exaltando José. José foi o homem mais influente e bem-sucedido da sua geração. Deus o colocou em uma posição que nenhum outro da sua época havia chegado.
No momento que ele assume o governo, o Egito era o maior império da terra. Mas isso teve um processo, isso teve um período. Ele tinha aproximadamente 17 anos. Mas sabe só quando que Deus vai exaltar ele? Com 30 anos de idade. Que para mim, ainda é uma pessoa jovem. Com 30 anos de idade, ter essa responsabilidade toda. Esse peso, essa carga, somente uma pessoa fiel a Deus, dependente de Deus, temente a Deus, cheio de Deus, pode assumir uma responsabilidade dessa e ser próspero e ser abençoado. Amém. Somente. Passou todo esse período. Os irmãos conhecem a história de José. Mas eu quero avançar aqui mais um pouquinho com os irmãos. Eu vou ser bem objetivo na palavra, irmãos. Você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: você está disposto a pagar o preço da fidelidade? Está disposto, irmãos? Porque se você estiver disposto a pagar o preço da fidelidade, você pode estar aonde você estiver. Qualquer situação que você estiver, seja mais terrível que for, seja maior nível de provação, de luta, de dificuldade, no meio da sua família, não importa. Se você for fiel a Deus, porque isso é um item, do caráter da pessoa. Fidelidade é um fruto do Espírito. Você tem que exercitar, você tem que manifestar a fidelidade. E a fidelidade, ela é provada, não é aqui num culto como esse, onde é fácil eu olhar para você, nós nos alegrarmos na presença de Deus, abraçarmos uns aos outros, sentimos a graça de Deus, a presença de Deus. Quando nós descemos aqui essas escadas, irmão, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Eu olho para os rostos dos irmãos e falo assim: esses irmãos não devem ter problema nenhum em casa. A família desse irmão deve ser uma bênção, uma maravilha. Não tem crise. Eu olho para o pastor Ismael e falo assim: não tem crise na casa do pastor Ismael. O pastor Ismael só vive rindo, sorrindo, se alegrando. Não tem problema. É fácil, né, pastor? Cuidar de 3 filhos. Deve ser fácil cuidar da embaixada cristã, da obra missionária, da esposa, suprir a necessidade da família, dar tempo, dar atenção. Eu olho para os irmãos e falo assim: família deve ser, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Amém. Passa uma semana comigo lá em casa, que você vai me conhecer de fato quem eu sou. Ninguém te conhece melhor do que a sua esposa e os seus filhos e o próprio Deus. Mas se nós mantermos a fidelidade a Deus, Deus ele vai nos abençoar, vai nos honrar e vai nos colocar em lugar de destaque para a glória do seu nome. Irmãos, não tem família perfeita. Queria eu, quando casei, falei, queria eu quando casei, os jovens que estão aqui, que querem casar, que querem ter filho, que querem ter família, se preparem, estude, ore a Deus, porque eu não casei para fazer experimento, eu casei para ser fiel à minha esposa, para ser fiel a Deus, para levar o meu casamento adiante. Então o jovem tem que se preparar. Uma certa vez, eu e a Verônica, quando nós começamos a namorar, olha onde nós nos conhecemos, num culto de doutrina. Mas nós apanhamos tanto naquele culto de doutrina, apanhamos no sentido da palavra,
que quando nós saímos do culto, irmão, eu não sabia nem o que falar. Falei, mas eu saí para casa, eu vou para casa e depois a gente conversa no outro dia. Eu procurava junto com ela, mesmo namorando, noivando, ler livros sobre família, sobre casamento, participar de seminários, congresso de famílias, seminário da família. E uma certa jovem uma vez falou assim, vamos lá conosco, lá no seminário da família. Eu falei assim, eu não. Eu falei, mas por quê? Uma amiga nossa. Ah, não, eu sou solteira. O que eu vou fazer lá no culto da família? Eu sou solteira. E está solteira até hoje. Aí eu falei, não, vamos lá, porque você vai aprender. Você está solteira hoje, mas amanhã você pode casar. Deus pode te dar. E você tem que estar preparado quando chegar a responsabilidade. Para quando chegar na tua mão, você saber o que fazer e não ficar perdido. E não querer desistir. Porque família não é fácil, irmãos. Seria bom se Deus pegasse assim, ó, uma caixa de presente e desse na sua mão assim, ó. Tá aqui a família, tá prontinha, não tá. Tá aqui o casamento, tá prontinho, não tá. Tá aqui os filhos, olha só. Colocasse um lacinho em cada filho, bonitinho, um papelzinho de presente, e fala assim, tá aqui os teus filhos aqui, ó. Estão prontinho, não estão. Olha para o irmão que está do seu lado, você está entendendo isso aí, irmãos? Tem que cuidar, tem que amar, tem que dar atenção. E quando os irmãos, né? Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. A hora passa muito rápido, meu pastor. O pastor aqui está rindo, olhando para mim. Eu olhei logo para o relógio. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. O meu pai só se converteu um mês antes dele falecer. Um mês antes dele falecer, ele deu um AVC. Eu cuidava, eu trabalhava à noite, eu chegava de dia, eu cuidava, eu fiquei um mês, junto com a minha mãe e a minha irmã, cuidando do meu pai, fazendo a barba dele. E Deus já tinha falado comigo. Seu pai vai partir. Seu pai vai embora. E meu pai ainda não tinha se convertido. Ele ia na igreja. Não vou contar o histórico do meu pai, que não era muito bom. Mas eu vou dizer para ti, irmãos. Ele fazia as coisas dele, mas nem deixava transparecer para nós. Eu tive um amigo, eu perdi um amigo. Eu tinha referência de pai. Eu me lembro de coisas até hoje que meu pai me ensinava quando eu era pequeno. Me ensinou a ser homem mesmo, a vencer, a trabalhar, a ser honesto, a ser verdadeiro. A nossa família sempre foi assim, primando pela honestidade, mas nós sabemos que nem todo mundo é perfeito. E uma das coisas que faltava na vida dele era ter um encontro com Deus. E um diácono, antes dele falecer, um diácono da igreja, foi até lá em casa. Todo mundo pregou para o meu pai, mas meu pai não se convertia. Um diácono chegou lá, trouxe uma palavra simples. Eu lembro da palavra até hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meu pai foi e aceitou Jesus. Em um mês ele parou de beber, parou de fumar. Em um mês já não podia. Ele tinha dado AVC. E nós cuidando dele. Referência que eu tive do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu pai. Ele partiu para o Senhor. Mas o exemplo de pai, ele deixou. E qual o exemplo, qual é o legado que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos dando para o nosso filho? Eu fico preocupado quando alguém fala assim, você é um pai bom. Eu não quero ser um pai bom. Eu quero ser um bom pai. Aí há uma diferença. Porque o pai bom, ele faz todas
todas as vontades do filho. Não faz tudo o que o filho quer, dá tudo o que o filho quer. Ele só não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não. E às vezes começa a substituir. Porque você já perdeu a autoridade, já perdeu o respeito, já perdeu o controle. Já está difícil, então você começa a substituir. Substitui com o quê? Substitui com o presente. Substitui com o celular. Joga a responsabilidade para cima da esposa. Joga a responsabilidade para as pessoas. Quem é que vai educar os meus filhos? A igreja educa, a escola educa. Quem educa o seu filho é você, papai. É você, mamãe, que educa o seu filho. E nós louvamos a Deus que nós estamos sendo instruídos nesta manhã. Porque se nós formos pais melhores, os nossos filhos vão ser melhores. Eu assentei no meu coração quando comecei a servir a Deus. Se meu pai chegou até aqui, eu quero ir mais além. Não para querer humilhar o meu pai, mas para que se ele tivesse aqui, ele ia sentir prazer naquilo que eu estou conquistando. Meu pai nunca dirigiu um carro, eu já dirigi um carro. Meu pai nunca andou de avião, eu já andei de avião. Ele morreu com 60 anos, eu quero viver mais, eu quero viver mais. Tudo para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Meu pai nunca teve a oportunidade de ganhar ninguém para Jesus, ou batizar alguém, ou pregar a palavra como eu estou pregando. Mas eu estou fazendo para a glória do nome do Senhor. Se você chegou até aqui, como o pastor falou, né, como flecha na mão do valente, os seus filhos vão mais longe. Mas quem é que vai lançar os teus filhos? É você. Irmão, não se frustre. Faça tudo o que você puder para os seus filhos. Faça tudo. Se sacrifica. Deixa de dormir para orar pelos seus filhos. Consagre os seus filhos a Deus. Igual Jó fazia de madrugada. Oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Abençoa os teus filhos na hora de dormir, irmãos. Porque nós estamos vivendo dias terríveis. Seus filhos vai para a escola e volta. Entra na internet, sai da internet. Está vendo aí os acontecimentos recentemente lá no Brasil? O que é aquilo ali? Adolescentes entraram na escola e mataram as pessoas, assassinaram. Isso é falta de afeto, irmão. Isso é falta de carinho. Isso é falta de amor, isso é falta de proximidade. Mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, está sobre as nossas famílias. Não, o mal não vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. As famílias da embaixada serão famílias abençoadas. Os nossos filhos, eles vão além, eles vão adiante, porque Deus está nos instruindo nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a dizer não para o seu filho. É melhor você dizer não para ele agora, quando ele está pequeno, do que lá na frente você sofrer problemas com isso. Nós observamos aí, irmãos, tem filhos que, nossa, bota o pai em cada situação. E eu digo para você que a minha família não é perfeita não, igual a sua, tem muitos problemas. Mas os problemas têm que serem resolvidos, conversados, sentar. Amém. Botar prato limpo. Quer ver uma das coisas que eu fico preocupado é quando o papai repreende e a mamãe vai na frente do pai. Ou vice-versa. Tira a autoridade. Joga pano quente. Passa a mão. Irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Se o papai corrigiu, porque às vezes é comum, quando a mamãe corrige ou o papai corrige, quem está no outro lado sente. Chega, chora. Às vezes eu corrijo as minhas filhas, minha esposa olha para minha esposa, ela chega, parece que vai sair lágrima dos olhos. Mas nós fizemos um acordo. Qual é o acordo? O acordo é quando houver correção de ambas as partes, você fica a favor do seu cônjuge. Você não vai contra ele não.
você fica a favor, mesmo que você não concorde ali no momento, mas depois você vai chama a sua esposa, ou chama o esposo depois, na hora de dormir, na hora da janta, separadamente. Meu, você pegou pesado. Se era para dar um tapinha, você deu um tapão. Se era para falar, era para corrigir, você falou alto demais. Você foi agressivo, você foi violento. Chama para corrigir. Agora, na frente do cônjuge, você tira a autoridade. Quando você tira a autoridade, sabe o que a criança faz? A criança se sente, um Superman. Já percebeu que a criança testa os pais? Que elas testam a gente? E elas sabem onde ir, as crianças sabem onde ir. Mas é pequenininho. Corrige não agora, para você ver. É agora que tem que corrigir. É adolescente. Que tem adolescente hoje, irmão, que está maior do que o pai. O adolescente vai crescendo, está desse tamanhozão. Não corrige ele não, daqui a pouco ele está querendo te peitar. Aqui não vai peitar não. Não vai peitar não. Está entendendo? Diga amém. Estou acabando, pastor. Irmãos, é muita coisa que a gente tem. Não dá para tratar tudo num dia. Não dá para falar tudo num dia. Não dá para entrar nos pormenores. Numa mensagem, numa pregação. Não dá. Isso aí é palestra, é estudo, família, casais, está aqui a irmã e o irmão trabalhando na área de família, de casais. Irmãos, são muitos traumas, são muitos exemplos, são muitas coisas que aconteceram durante a nossa vida. Mas independente da tua história, Deus tem cura para você aqui hoje. Deus tem ferramenta, tem armas para te dar. Deus tem estratégia, tem visão para você. Tem sabedoria para te dar, para você conduzir a sua família na presença de Deus. Papai, quantas vezes você passa privação, luta, o pai às vezes ele sofre sozinho, para não demonstrar para os filhos e às vezes para a esposa que o negócio está apertado. Ele sofre só, ele vai orar, ou ele pega o carro, ou ele vai dar uma volta na rua, vai na beira da praia, para orar, falar com Deus. Porque a pressão está em cima do pai, a responsabilidade está em cima dele, de prover, de trazer autoridade, de estar junto ali, de dar, ainda tem, e outra coisa, ainda tem que dar assistência à varoa. Tem tudo isso e ainda tem que fazer o dever de casa. Senão pega para o teu lado. Você imaginou? É bem que não tem criança aqui. E é uma coisa que ajuda bastante. Meu. Você vê o seu marido estressado, ajuda ele. Amém. Entendeu? Você vê ele pilhado, ele está pilhado com o trabalho, ele não sabe, coordenado, ele está numa pilha. Eu tenho que cuidar da igreja aqui, tenho que cuidar da igreja ali, tenho que discipular, tenho que batizar, tenho que ir em São Tomé, tenho que ir na Angola. Coitado do meu pastor. Pilhado. E às vezes a esposa tem que dar aquela ajuda. E aí é bênção, é festa. No outro dia ele dá o cartão de crédito na sua mão, vai passear, fica feio. Traz até café na cama. Faz almoço e tudo para você. Então, família, irmãos, é uma bênção. Família é uma bênção. Eu estou aqui, mas deixa eu acelerar. Já fugi, mas voltei. Pronto. Porque a fidelidade não está só ligada a Deus, mas às pessoas também. Por isso que às vezes é difícil de aceitar que mesmo sendo fiel, nos acontece tais coisas. Não é porque você é fiel a Deus que você não vai passar por privações, por lutas, por dificuldade. Vai passar. Mas o que vai te garantir a vitória é a tua fidelidade com Deus. Não é no meio da luta, da adversidade, falar assim, agora Deus me abandonou. Deus não te abandonou nada. Agora vamos lá, família.
Às vezes tem dificuldades que é Deus nos provando, mas às vezes há dificuldade que é nós que procuramos. Porque Deus está alertando, está falando, está orientando, não faça isso, não entra por esse caminho, não fecha esse contrato, não aperta a mão, né? Não faça dessa forma dentro da tua casa, não age desse jeito, e você age. Aí a luta vem. Ai meu Deus, pastor, ora por mim. Oro, mas essa luta só vai passar quando Deus quiser, não tem problema. Porque você procurou. Vamos para frente. Você não pode dizer que é fiel a Deus se você não é a sua esposa, ou vice-versa. Seu patrão, seus amigos. A fidelidade é um item do caráter. Ou você é fiel a todos ou não. Eu fico preocupado com aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, você vai corrigir ele, vai orientar ele, vai dar uma palavra para ele, ele fala assim: meu irmão, eu não quero ouvir isso aí não, meu negócio é com Deus, o meu mistério é com Deus, eu só obedeço a Deus. Ué, e o pastor, você não obedece o pastor? Não foi Deus que colocou ele ali? Se você não obedece o pastor, você não está obedecendo a Deus, irmão, ele é o representante de Deus. Amém. Seus pais são representantes de Deus, filhos que estão aqui. Nesse processo de fidelidade podemos sofrer sérios danos, mas permanecermos fiéis a Deus sempre nos dará um escape e usar pessoa para nos ajudar. O que não podemos ser é ingrato. Irmão, vamos ler um texto para a gente finalizar? Gênesis 40. Gênesis 40, 14. Mais um episódio aqui de José. Ai, meu Deus. José foi para a prisão. Vocês sabem que José era conhecido como o sonhador mor, né? Os irmãos falavam para ele: lá vai lá o sonhador. Ele sonhou, contou o sonho, causou um problema terrível para ele. E o sonho era que Deus ia exaltar ele. Mas ele contou. Até o pai repreendeu ele. Que negócio é esse? Nós vamos te servir, eu, sua mãe, seus filhos? Vamos se prostrar diante de você? E na cadeia também ele interpretou sonhos. Lembra? Na cadeia ele era líder na cadeia. O carcereiro colocou ele como responsável dos prisioneiros. Tamanha era a fidelidade dessa pessoa. Mas quando as pessoas que estavam na cadeia foram beneficiadas pela interpretação do sonho de José, o que simplesmente José queria? Olha, quando chegar lá diante de Faraó, lembra-te de mim. Para me tirar aqui dessa prova. Eu sou inocente. O que aconteceu? Lembrou dele, o abençoado? Versículo 14, 40, 14. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Vamos ler o versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Por que eu estou falando aqui de ingratidão? Finalizando. Quantas pessoas foram ajudadas, receberam ensinamentos sobre a sua profissão? Outras tiveram uma porta de emprego aberta, dinheiro emprestado, viraram as costas, traíram a confiança e a ajuda de quem receberam. Mantenha-se fiel a quem lhe estendeu a mão. Não roube clientes, não saia com outra mulher, não minta para quem confia em você. O caminho da vitória se chama fidelidade. Fique de pé na presença do Senhor. Por que eu estou falando de ingratidão? Porque eu quero agradecer aqui publicamente para os irmãos. Desde o dia que eu cheguei aqui em Portugal, essa igreja aqui, ela tem sido bênção na minha vida e na vida da minha família. Eu fico, quer me deixar nervoso, é falar mal da igreja. É falar mal do pastor. É falar mal do obreiro. É falar mal do irmão. Se você pode contribuir para o crescimento da igreja, faça alguma coisa. Mas não só critique e não coloque os pontos negativos, porque não vai adiantar nada. Agora, como igreja, eu estou aqui para agradecer a Deus. Desde quando eu cheguei aqui, não tenho vergonha de falar. A casa que eu estou morando hoje, que é simples, lá em Queluz, toda a casa, ela foi imobiliada pelos irmãos da igreja. Não me pergunte como.
Em prova, aqui em Portugal, eu já recebi assistência social dessa igreja. Eu trabalhei 10 meses em Leiria. Eu não vou dizer que eu estou desempregado, eu estou disponível ao mercado de trabalho. O contrato acabou. Mas desde o dia que o contrato acabou, irmãos aqui dessa igreja ligam para mim e falam assim: irmão Evandro, vai lá fazer um servicinho lá em casa. Eu não vou nem falar o nome, mas eu estou olhando para ele um jarril lá atrás. Vai fazer um servicinho ali comigo. A outro olha, vamos lá fazer um serviço. Está só pingando. E não está faltando nada. Sabe o que é isso? Fidelidade de Deus. A prova vai passar e a vitória vai chegar. E eu vou contar aqui nesse púlpito que eu vou voltar a trabalhar na minha profissão. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode levantar as mãos ao Senhor? Você pode repetir comigo: Senhor, eu serei fiel a Ti. Como José, eu te peço a bênção da prosperidade. Aquilo que eu colocar a mão, faça prosperar. Possa vir a luta que vier, mas eu vou permanecer fiel a Ti. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque antes de eu ser fiel a Ti, Tu foste fiel a mim. Você pode glorificar o nome do Senhor?